Consciência e felicidade é o assunto que vamos tratar hoje. Nosso convidado é Dejair Batista de Paula Júnior e o Momento Espírita tem por tema Voz que Canta. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem que está escrita na consciência. Segundo o dicionário Caldas Aulete, consciência é sentimento do que em nós se passa, o testemunho ou julgamento secreto da alma que aprova as ações boas ou rejeita as más. Consciência é algo que existe em nós, que nos leva a reconhecermos-nos, a perceber com clareza o que e como sentimos, pensamos, agimos e reagimos em nosso cotidiano, que nos leva a fazer as perguntas: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Como trabalhar conosco, com nossos sentimentos, emoções, pensamentos, com nossa inteligência, razão, sem o conhecimento do nosso eu interior? Vamos conversar com Dejair Batista de Paula Júnior sobre consciência e felicidade depois do Momento Espírita. O espírito Amélia Rodrigues, em seu poema da gratidão, diz que quem ouve a voz dos imortais não esquece nunca mais. Reflexionando sobre a preciosa afirmativa, ficamos a cogitar como será ouvir a voz dos celestes mensageiros. Narra-nos o evangelista Lucas que em certa noite havia na região da Judéia alguns pastores que pernoitavam no campo, realizando a vigília noturna do seu rebanho. E deles se aproximou um anjo. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, enchendo-os de grande temor. E o anjo assim lhes falou: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Logo juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Que momento extraordinário! O Senhor das estrelas nasce entre os homens, e o Pai Celestial envia um coro celeste para lhe anunciar a chegada. Ao longo dos séculos, os homens, debruçando-se sobre este belo texto que nos fala daquele anúncio jamais igualado, imaginaram como terá sido o cântico celeste e o tentaram reproduzir. De todas as versões, possivelmente a que melhor traduza a emoção e a grandeza da excelsa notícia nos campos da Judéia seja o Adeste Fidelis. Os versos dizem mais ou menos assim: venham todos, ó fiéis, alegres, triunfantes. Vinde, vinde a Belém. Vejam o recém-nascido, o Rei dos anjos. Vinde, adoremos o Senhor. Cante agora o coro dos anjos. Cante agora a assembleia dos coros celestiais. Glória, glória a Deus no alto dos céus. Vinde, adoremos o Senhor. Portanto, aquele que nasceu no dia de hoje, Jesus, a ti seja a glória do Pai eterno. A palavra se fez carne. Vinde, adoremos o Senhor. Alguns consideram que essa versão seria da autoria do rei português Dom João IV, mecenas das artes, pelos idos de 1640. O que se sabe é que a música foi executada em 1797
na Embaixada Portuguesa em Londres. O que importa é que, produto de homens inspirados pelos mensageiros espirituais, interpretada pelas vozes privilegiadas de variadas épocas, sempre conduz a profunda emoção. É como se reprisássemos aqueles momentos extraordinários em que o celeste amigo veio estar conosco e os coros celestiais lhe anunciaram a chegada. E se nos emocionamos tanto com as vozes humanas, ficamos a pensar como serão as vozes espirituais, os coros dos anjos. Sim, tem razão Amélia Rodrigues. Quem os escutar não os poderá jamais esquecer. Ficarão indelevelmente registrados na acústica da alma, elevando-a a planos superiores. E isso tudo nos remete a dizer: Jesus, como temos saudades de Ti! Como desejamos reprisar momentos evangélicos, como sentimos Tua falta! E oramos: vem, Jesus, vem amenizar nossa saudade. Permite-nos ouvir de novo as vozes imortais. Embala-nos na Tua paz. Desejamos estar contigo e nos sentimos tão distantes. Vem, Jesus, vem até nós. Como os discípulos na entrada da cidade de Emaús, observamos o entardecer das nossas vidas e dizemos: permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. Dá-nos a alegria da Tua presença em nossas vidas. A mensagem apresentada hoje tem o título Voz que Canta e está no CD número 25. As mensagens do Momento Espírita também podem ser encontradas em livros. Vamos conversar com Dejair Batista de Paula Júnior, que é palestrante espírita e participa da AMEN, Associação Espírita de Maringá. Olá, Dejair, é uma alegria muito grande ter você no programa. Hoje nós nos propusemos a refletir à luz do Espiritismo sobre a consciência e a felicidade. Primeiramente, como que nós podemos definir a consciência? Consciência, nos dicionários, na amplitude que nós queremos dar, é o sentimento de dever, de moralidade. É uma força que se desenvolve com a experiência evolutiva, mas ela não é de natureza intelectiva. Essa força, ela necessita muito dos nossos esforços para se desenvolver. E eu vou dar um exemplo que mostra que muitas vezes pessoas iletradas têm consciência, são conscientes, e às vezes pessoas que têm um cabedal de conhecimento grande, mas não são conscientes. Um exemplo, um pneumatologista que fez cursos no exterior, tem um cabedal de conhecimento imenso, sabe dos males que o tabagismo, que o álcool causam ao seu organismo. No entanto, ele fuma e ele bebe. Então, ele é consciente? Não. Ele tem conhecimento? Tem, mas não é consciente. É muito comum nós ouvirmos a expressão "você não tem consciência". Esta afirmativa é equivocada. Todos nós temos consciência, não é, Dejair? Todos nós temos consciência. E ela está em um nível mais alto ou mais baixo. Depende dos nossos esforços, mais uma vez. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então todos nós temos. E o Kardec ainda pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, por que Deus teve de revelá-la? E ele fala: porque o homem a desprezara e a esquecera. E qual é a visão espírita sobre este assunto? O próprio Espiritismo, ele traz, eu posso dizer que o Livro dos Espíritos, hoje, na atualidade, é uma das obras contemporâneas, que agora ela está no ano de 2014, ela está fazendo 157 anos, é uma das obras
que ainda continua atual. E ela tem um compêndio de conhecimentos sobre a humanidade em geral, sobre os espíritos, tanto encarnados e desencarnados. É um cabedal de conhecimentos tão grande naquela obra que, se nós estudarmos, nós vamos tendo mais conhecimentos. E o Livro dos Espíritos, ainda na questão 909, tem um ponto interessante. Kardec pergunta aos espíritos: pode sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente com poucos esforços. E depois ele fala que o que depende de nós, nós precisamos é de ter vontade. E finaliza: com poucos dentre vós fazem esforço. Ou seja, o que nos deixa claro? O conhecimento, ele está ali nas nossas mãos. Mas nós precisamos trabalhar essa força íntima, essa força de vontade, para realizarmos aquilo que a nossa consciência já fala que é o certo. Porque nós já sabemos discernir o que é certo e errado, o bem e o mal, o que é honroso e o que é desaroso, o que é desar, aquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz bem. O que nos falta é a vontade para colocarmos em prática. E é isso que o Espiritismo, por meio desse conhecimento, vai nos ajudando a aumentar essa força íntima. E o que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas mais conscientes? No Livro dos Espíritos, também na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o meio mais eficaz para que nós nos melhorássemos nesta vida. E os espíritos dizem: conhece-te a ti mesmo. E Kardec depois, na próxima pergunta, na 919A, ele questiona que é fácil de nós entendermos, mas como nós praticarmos esse conhecimento de si mesmo? E Santo Agostinho, ele nos explica e detalha que enquanto ele esteve encarnado entre nós, que ele já fazia esse trabalho diariamente. Ele destacava alguns minutos do seu dia para refletir o que ele havia feito de bom, o que ele havia feito que não foi bom para alguém, o que ele deixou de fazer de bem que gerou algum mal para uma outra pessoa. Só que ele fazia isso sem se julgar, sem se criticar, sem se autoflagelar, e sim fazendo uma reflexão. Qual foi a causa que me levou a cometer aquele ato? O que eu deveria fazer em uma próxima vez que acontecer essa mesma circunstância, que eu estiver naquele mesmo problema ou dificuldade? E assim nós vamos questionando a nós mesmos. E quando nós tivermos alguma dúvida ainda, se está certo ou se está errada, ele diz: pensemos que uma outra pessoa estivesse cometendo aquele ato. Como nós faríamos a reflexão? Então, assim, fazendo esse trabalho diariamente, com paciência, com perseverança e com autoconfiança, nós vamos nos conhecendo e vamos nos tornando mais conscientes. E a consciência de culpa, que é tão comum em nós, né? Qual é o papel dela em todo esse processo de autodescobrimento, nesse processo evolutivo? A consciência de culpa, ela é uma catarse que o próprio ser faz para se liberar dos seus conflitos. E as suas raízes podem estar tanto num pretérito mais distante, ou seja, em outras reencarnações. Às vezes ela cometeu alguns crimes que ficaram ocultos para a sociedade, mas não para a sua consciência. Ou ela pode estar relacionado também com um passado mais próximo, com alguns fatos de delinquência, de extravagâncias que nós cometemos. E nós precisamos entender alguns pontos. O arrependimento, ele é importante, ele é necessário, mas nós não sustentarmos esse arrependimento é melhor para nós, porque muitos de nós acreditam inconscientemente, muitos de nós acreditamos que inconscientemente essa autoflagelação emocional, ela nos ajuda. E ela não nos ajuda em nada. Por quê? Porque nós precisamos partir para a reparação. E é muito interessante porque muitos de nós acreditamos que
essa reparação só pode ser feita com o próprio indivíduo que nós cometemos o erro. Mas não. Às vezes foi um indivíduo que ele desencarnou, por exemplo, a consciência divina, ela é de tal modo que nós podemos fazer o bem para qualquer outra pessoa, que isso entra na nossa contabilidade espiritual. Então nós podemos ressarcir vários débitos que nós temos por meio de créditos com ações no amor, no bem, com qualquer outra pessoa. E isso é importante. Então sempre quando a consciência de culpa chegar, nós não permitamos. É importante a reflexão, passar alguns minutos refletindo por que nós cometemos aquele erro, quais as causas dentro de nós, mas o que nós devemos fazer uma próxima vez, o que eu já posso fazer para reparar esse erro agora, e já fazer esses esforços é muito importante para a nossa própria alegria íntima, para a nossa consciência estar em paz consigo mesmo. Dejair, nós podemos dizer que sendo mais conscientes, nós somos mais saudáveis? Sim. E é importante, antes desse ponto, nós refletirmos o que é saúde. Porque muitos de nós confundimos a saúde verdadeira, que é a saúde do espírito, com a saúde fisiológica. Muitos de nós falamos, eu vou ser feliz quando eu estiver saudável fisicamente. Mas e aquela pessoa que já nasceu com algum defeito físico, com algum problema? Então ela não pode ser feliz, porque a felicidade, por exemplo, ela está próxima com a saúde fisiológica. Então primeiro nós precisamos entender a saúde verdadeira. A saúde verdadeira, ela está no espírito. E para nós preservarmos e adquirirmos essa saúde espiritual, é necessário um esforço para nós compreendermos o que é efêmero e o que é eterno para nós. O que é o mais importante para nós. E é fácil nós entendermos. Por exemplo, no Espiritismo nós tivemos Jerônimo Mendonça, com várias deficiências fisiológicas, mas ele estava saudável espiritualmente. Sempre ele estava feliz. E ele sabia que ele estava se depurando o espírito por esses problemas, por meio dessas dificuldades que ele estava passando no plano físico. Então, primeiro é importante entendermos esse ponto. E depois o que é mais importante para a saúde? Se nós estivermos conscientes de nós mesmos, dos nossos erros e dos nossos acertos, e nos esforçando diariamente para nos melhorarmos, nesses pontos que são os mais importantes, a nossa consciência estará em paz consigo mesmo, mais tranquilos, porque nós teremos menos conflitos. Porque quanto mais conflitos, mais fatores perturbadores, nós espíritos, nós somatizamos todos esses problemas no nosso corpo físico. Então nós precisamos tomar esses cuidados. A importância de nos tornarmos conscientes do que é mais importante para nós. E sempre o esforço de pensar coisas positivas, de sermos otimistas, de sermos esperançosos em relação à vida, em relação a tudo. Se nós praticarmos o que Jesus nos ensinou, fazermos o bem ao próximo como nós gostaríamos de fazer o bem a nós mesmos, se nós nos esforçarmos para perdoar as pessoas, sermos indulgentes com as imperfeições alheias, sermos benevolentes para as outras pessoas, nós estaremos nesse processo de saúde espiritual, mental, de trabalharmos a humildade, imaginando que nós não somos melhores que ninguém, que Deus ama a todos nós em equanimidade. Ou seja, nós não somos privilegiados, porque muitas vezes nós achamos que somos melhores que os outros, que é a causa do nosso orgulho. Então, se nós mantivermos uma vida simples, uma vida de humildade, de simplicidade, e trabalhando a caridade, nós estaremos saudáveis conosco mesmo, estaremos escolhendo a felicidade. Então, a verdadeira felicidade está relacionada ao nível de consciência de cada um. Sim, e isso é tão verdade que a felicidade é uma decisão que nós tomamos. Assim como amar, assim como outros pontos, a felicidade é uma decisão, ela é um estado de espírito. Quando nós decidimos ser felizes, independente do que nos ocorra, nós lembraremos que Deus é soberanamente justo e bom. No Livro dos Espíritos, nos atributos da divindade,
os Espíritos deixam claro, Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Se Ele tem todos esses atributos, sempre o que nos ocorre é o melhor. Então estejamos sempre gratos a Deus por tudo que nos ocorre. E se nós conseguirmos enxergar de um ponto de vista diferente aquele ponto que a maioria das pessoas diz que é uma infelicidade ou é uma desgraça para aquela pessoa, se nós soubermos analisar de um outro ponto de vista e agradecermos a Deus tudo que nos ocorre, nós podemos ser felizes. Porque os Espíritos deixam claro que, na verdade, é esses esforços diários para a gente se melhorar é que nos deixa a consciência tranquila. E a consciência tranquila, quando você cumpre todos os seus deveres, já não é uma felicidade você poder dormir bem diariamente? Não é uma felicidade? Esta é a visão espírita da felicidade, Dejaí? Sim, esta é a visão espírita da felicidade. Que todos nós podemos ser felizes, se nós nos esforçarmos para praticar o que Jesus nos legou nos seus evangelhos. E é muito interessante que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec divide em 12 capítulos sobre as leis morais. E no 12º, ele fala da perfeição moral. E ele deixa ali claro as virtudes, os vícios de cada um de nós e os esforços que nós devemos fazer para nos autoconquistarmos. E Joana de Ângeles, eu gostaria de complementar, em um dos seus livros, ela diz que vontade é igual a paciência mais perseverança mais autoconfiança. E onde nós podemos unir tudo isso? É que o conhecimento, ele chegará até nós por meio do estudo, por meio dos nossos esforços de aprendermos cada vez mais, por meio das experiências evolutivas que cada um de nós passa, juntando com esses conhecimentos que a gente vai adquirindo e colocando a nossa força de vontade, que ela é íntima, ela é pessoal e é intransferível, para aplicarmos na nossa vida o que a gente vai aprendendo diariamente. Só de nós estarmos fazendo esse esforço, nós já vamos nos sentir bem, estaremos felizes, com essa consciência tranquila de estarmos cumprindo os nossos deveres diariamente. E mesmo que nós caiamos, sejamos perseverantes. Pacientes, porque essa conquista ela é vagarosa. Nós não fazemos, não subimos vários degraus de uma vez, é um degrau de cada vez. Então isso é que o Espiritismo nos deixa claro. E termos autoconfiança, porque se confiamos em Deus e Ele nos ama infinitamente, Ele jamais dará a nós um fardo mais pesado que os nossos ombros sejam capazes de carregar. Então isso nos dá a autoconfiança, nós somos capazes e nós podemos, se quisermos ser felizes, nós podemos ser felizes. E é importante ressaltar que na Terra a felicidade ela é relativa. Relativa, né? Sim. Dejaí, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos os telespectadores que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que estes programas estão à disposição no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.